Olá, eu sou Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Seja bem-vindo a mais uma videoaula. Nessa videoaula eu vou resolver mais uma questão que caiu na prova do Colégio Naval no concurso público para ingresso na Marinha Nacional. E as habilidades para a resolução dessa questão são as seguintes: resolver equações fracionárias e utilizar o raciocínio lógico. A questão diz o seguinte: seja x real tal que 3 sobre x mais 1 mais 4 sobre 1 menos x igual a 1 sobre x. Sendo assim, o valor de 1 sobre x ao quadrado menos 7 sobre x é igual a quanto? É igual a 3, a 2, a 1, a 0 ou a menos 1. Inicialmente, precisamos estar atento ao seguinte: esse x, por estar no denominador, não pode ter qual valor para que esse denominador não seja zero. Se esse denominador tiver o x valendo menos 1, ele será zero. E como não existe divisão por zero, o x terá obrigatoriamente que ser diferente de menos 1. Com relação a esse 1 menos x, qual o valor que o x não pode assumir para que esse denominador não assuma o valor zero? O valor 1, porque 1 menos 1 daria zero, e não há como dividir 4 por zero. E por último, esse denominador, que é x e não pode, por isso, ter o valor zero. Agora, seguindo aí o raciocínio de uma equação fracionária, quando a gente está lidando com fração, o primeiro passo é fazer o quê? Se essa fração tem denominadores diferentes, o primeiro passo é encontrar o MMC, o menor múltiplo comum entre os denominadores. Mas é um pouco complexo, uma vez que eu não sei o valor definido desses três denominadores. E nesses casos, eu pego os três denominadores, eu pego x mais 1, eu pego 1 menos x, e eu pego x e coloco eles em forma de produtos, multiplicados um pelo outro. Então eu vou ter aqui x mais 1 vezes x menos 1, que é o segundo, vezes x, que é o terceiro. E como a gente está encontrando o menor múltiplo comum entre os denominadores, eu preciso pôr tanto antes da igualdade quanto depois da igualdade, né? O menor múltiplo comum entre esses denominadores todos. E após fazer isso, qual é o procedimento? O procedimento é dividir pelo denominador, multiplicar pelo numerador. Nesse caso, se eu dividir todo esse produto por x mais 1, obviamente, x mais 1 por x mais 1 vira 1 que desaparece. Na multiplicação, 1 é o elemento neutro, uma vez que qualquer número não altera esse número. Então, nessa divisão desse denominador por esse, desaparece o x mais 1. Então, vai passar para o numerador o 3, que já estava lá, e vai passar para o numerador 1 menos x vezes x. No segundo caso, a hora que eu dividir esse menor múltiplo comum por 1 menos x, quem desaparece? 1 menos x. Quem passa para o numerador? Já está lá o 4 e vai passar agora para o numerador 1 mais x vezes x. Por quê? Porque 1 menos x, na divisão, ele virou 1 que desapareceu na multiplicação por 4. E no segundo membro da equação, dividindo esse produto pelo denominador, esse x aqui por esse vira 1, que vezes 1 desaparece. Então vai passar para o numerador só x mais 1 vezes x menos 1. Esse por esse desaparece. E agora que a gente já estabeleceu o menor múltiplo comum, dividiu pelos denominadores, multiplicou pelos numeradores, a gente pode fazer o quê? A gente pode cancelar esse MMC, cancelar esse menor múltiplo comum dos denominadores e efetuar as multiplicações. 3 vezes 1, 3. 3 vezes x, menos 3x, porque esse x é negativo e continua multiplicado por x. Vou fazer uma multiplicação de cada vez. 4 vezes 1, 4. E 4 vezes x, 4x. Continua multiplicado por x. Depois eu volto e resolvo essa multiplicação. X vezes 1, x. X vezes menos x ao quadrado. Aqui a gente vai chuveirando, o primeiro pelo primeiro, o primeiro pelo segundo, o segundo pelo primeiro, o segundo pelo segundo. Agora, 1 multiplicado por 1 mesmo. 1 multiplicado por menos x. E
eu volto agora efetuando a outra multiplicação que ainda está aqui pendente. 3 vezes x, 3x, menos 3x vezes x, menos 3x ao quadrado. Agora, esse aqui, ó, 4 vezes x, 4x vezes x, 4x ao quadrado, que é igual. Aqui eu posso cancelar esse x com esse, uma vez que um é positivo, o outro é negativo, um anula o outro, sobrando somente menos x ao quadrado mais 1. E eu posso reduzir os termos semelhantes, são termos que têm x ao quadrado aqui, menos x ao quadrado, 4x ao quadrado, 3x ao quadrado. Se eu fizer 4x ao quadrado menos 3x ao quadrado, sobra 1x ao quadrado. Quando eu trouxer esse que ele vier positivo, vai dar 2x ao quadrado. 4 tira 3, sobra 1. Com mais esse 1 que veio para o primeiro membro e por isso veio positivo, inteira 2x ao quadrado. O mesmo eu posso fazer com os x, 7x. E por último, eu tenho 1, que passando para o primeiro membro fica menos 1. Eu tenho 4x mais 3x, eu tenho 7x menos 1, igual a 0. Então, agora, eu tenho uma equação do segundo grau que tem A valendo 2, B valendo 7 e C valendo menos 1. No 9º ano do ensino fundamental, a gente aprende a resolver esse tipo de equação. Tem duas maneiras. Uma é pela fórmula resolutiva, popular fórmula do Bhaskara, e a outra é através da soma e produto. Através da soma e produto vai ficar um pouco complicado, porque a soma é menos b sobre a, ficaria 7 sobre 2, que é uma fração. O produto, c sobre a, ficaria menos 1/2. E com duas frações, para eu encontrar números somados ou multiplicados, fica um pouco confuso. Eu vou só fazer o início aqui de como seria a resolução por meio da fórmula resolutiva. A fórmula diz que é menos b mais ou menos b ao quadrado menos 4ac. b ao quadrado é 7 ao quadrado, que dá 49, menos 4 vezes 2, 8, vezes c, que é menos, fica mais. Então, fica 49 mais 8, porque menos 4 vezes a vezes c, menos 4 vezes 2, menos 8, vezes menos 1, mais 8, sobre 2a. Se o a é 2, sobre 4. Agora, somando 49 com 8, vai dar quanto? Vai dar 57. Mas verifique que eu encontrei um número irracional, ou seja, um número que não tem raiz exata. Não quer dizer que ele não tenha, que esse x não tenha solução por isso. Tem sim. Porém, se eu for utilizar esse número, vai ficar extremamente complicado. Até porque depois vou ter que elevar ao quadrado, vou ter que fazer uma subtração, tirar o MMC, então vai ficar extremamente complexo. Então, o que a gente pode aplicar nesse problema? A gente pode esquecer a fórmula resolutiva e pensar que isso aqui, essa expressão, é uma soma de 1 sobre x2 menos 7 sobre x. Eu não preciso obrigatoriamente encontrar o valor de x aqui. Eu preciso encontrar o valor de 1 sobre x ao quadrado menos 7 sobre x. Então, tirando aqui o menor múltiplo comum, encontrando o MMC dessa soma, qual que é o MMC dessa soma? Qual que é o menor múltiplo comum de x ao quadrado e x? O próprio x ao quadrado, uma vez que ele dá para dividir por ele mesmo e por x. Então, x ao quadrado no denominador divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. X ao quadrado por x ao quadrado, 1, porque qualquer número por ele mesmo é 1. Vezes o 1 do numerador, o mesmo. X ao quadrado dividido por x dá quanto? Dá x, porque em potências de mesma base, conserva-se a base, diminui-se os expoentes. 2 do expoente aqui, menos 1 do expoente, 1. X elevado a 1. X ao quadrado por x dá x vezes 7, 7x. Com isso, a gente pode perceber o quê? 1 menos 7x. Então, o que eu vou fazer aqui nesse caso? Vou passar 1 menos 7x para o segundo membro e ficou o contrário. O menos 1 ficou um positivo, o 7x que era positivo ficou negativo. Ficou exatamente igual. E se eu passar o 2 para o segundo membro, eu vou ter
1 menos 7x, esse x ao quadrado estava multiplicado pelo 2. Se eu jogar ele para o segundo membro, ele vai dividido, ele vai em uma divisão. E olha o que aconteceu. Olha esses dois termos que são exatamente iguais. Então, se esse termo, tirei o menor múltiplo comum, virou esse, quanto que ele vale? Ele vale 2. Olha o que aconteceu. Alternativa correta, letra B de bom aluno. Se você gostou, inscreva-se no canal Matemática Simples e Prática. Se você já é inscrito, em breve novas videoaulas. Assim, você vai aumentando seu conhecimento na área de matemática. Bons estudos!